Senhoras e senhores, terrível público, com vocês o conto A Praga de Rosemore, por Amanda Aguiar de Piazza. Ninguém nunca conseguiu compreender de onde ela surgiu. Chegou tímida de início. Se escondia pelos lugares esquecidos da pequena Rosemore e passava boa parte do tempo se divertindo consigo mesma, sem se preocupar com os pedestres desavisados que, por vezes, topavam com ela. Porém, à medida que os dias se passavam, os pequenos vales por onde se enfiava já não eram o suficiente para comportar sua magnitude. Sem se dar conta, em uma semana já tinha o triplo do tamanho habitual. Ainda não era o suficiente para ser considerado um demônio grande, mas ela sabia que estava sendo treinada para ser o maior deles. Era a última geração e gostava de sentir na pele a adrenalina da responsabilidade que carregava. Se falhasse, não existiriam mais demônios no mundo. E para que continuar criando demônios se os próprios seres humanos estavam se transformando neles? Era em seus olhos que seu poder se instalava. Opacos e vermelhos, quem ousasse olhar para eles conseguia sentir a energia forte que emanava de seu corpo. Corações acelerados, suores inexplicáveis, um terrível nó no estômago e uma vontade consistente de chorar. Eram alguns dos sinais de que mais uma vítima estava se formando. Diferente dos outros demônios, porém, ela não se alimentava de carne ou morte. As pessoas de Rosemore se perguntavam o que estava acontecendo com a população. Cabeças baixas e olhares caídos dominavam as ruas e aos poucos transformavam a pilha de lixo reciclável em pilhas de cadáveres. Sem marcas, sem explicação alguma. Apenas uma considerável falta de vitalidade e um ou outro zumbi que sobrevivia temporariamente ao ataque. Mesmo os sobreviventes não conseguiam definir a criatura. Ela parecia se esvair como poeira, apesar de imensa, não conseguia ser vista tão facilmente. Era ágil, rápida, sabia como se esconder nas trevas. É uma nova praga, alguns diziam. Correntes de orações lotavam as igrejas e ruas da pacata cidade. O obituário ocupava praticamente o jornal inteiro, e todos conheciam alguém que havia sido levado pela entidade? Cat era uma das poucas jovens que não havia sido levada por ela. Seus olhos curiosos assistiam a cidade sucumbir, enquanto tentavam arrumar alguma explicação lógica para o fenômeno. Não acreditava ser imune a tal praga ou a escolhida para salvar seu povo. Só estava dando sorte, por algum motivo qualquer. Ela havia lido centenas de livros sobre demônios avassaladores que destruíram cidades e tinha certeza de que o que assombrava Rosemore passava longe dos clichês nos quais ela era formada. Aquilo era diferente, era poderoso demais e impalpável, o que tornava tudo mais temível. Não parecia pertencer a uma grande entidade. Aliás, era assustadoramente humano. Ela estava sentada no banco do único parque de Rosemore, enquanto pensava pela milionésima vez em tudo isso. Os cabelos bagunçados denunciavam a tentativa de passar por debaixo das fitas de isolamento que impediam qualquer humano com aparente bom senso de adentrar o local. Isso estava virando comum em toda a cidade. A cada dia surgiam novas restrições e lugares proibidos. Cat não acreditava que cartazes de papelão e faixas amarelas com pretas tinham alguma ajuda efetiva. Era mais uma maneira de conter a população desesperada e fazê-la acreditar que o certo era se esconder da praga. Mas eles não podiam se esconder para sempre. Você não deveria estar em casa? Uma voz atrás de Cat disse, quase como num sussurro. Ela se virou, um tanto irritada com a interrupção repentina de seus pensamentos. Estava prestes a xingar a policial que estava atrapalhando sua concentração, quando viu uma garota de sardas no rosto e olhos cor-de-mel, sem nenhum tipo de fardo ou cacetete. Assim como você, foi a única resposta de Cat. A outra se sentou no banco, com um sorriso atravessado. Você está tentando encontrar uma cura, ela emendou, alheia à irritação da primeira. Algo mais útil do que bisbilhotar a vida alheia, Cat acrescentou. Tem me observado? Essa é uma boa palavra. A garota estendeu uma mão na direção de Cat, que não correspondeu ao cumprimento. Sou Amélia. Cat.
disse apenas. O dia começava a deixar as ruas de Rosemore. Seria a hora favorita de Cat, não fosse a companhia indesejada e a praga que comia grande parte da cidade. Amélia baixou a mão do cumprimento não efetuado, porém continuou com um largo sorriso no rosto. Sou nova na cidade, mas não pude conhecer nada porque cheguei uma semana antes de toda essa coisa. A garota continuou. Acho que não vim trazer sorte a Rosemore. Você quer me mostrar a cidade? Cat se levantou do banco em um impulso. Os pássaros da árvore vizinha alçaram o voo, assustados com o movimento brusco. Em tempos de praga, os animais dominavam as ruas. Olha, não sei que tipo de piada é essa. Se não percebeu, a cidade está em colapso. Não tem nada que você gostaria de ver. Ela inspirou fundo. Sabia que em outras circunstâncias seria mais amigável, mas naquele momento era impossível. Desculpa, eu só queria esquecer a praga por alguns instantes. Amélia disse, sem o sorriso habitual. É o que todos gostariam. Cat virou as costas para a estranha, consciente de que havia grandes chances de ser seguida, a julgar pelo atrevimento da garota. Ela se agachou para passar pelas fitas de isolamento do parque, sem medo de ser descoberta. Afinal, até as autoridades se encontravam em casa. Como previa, ouviu os passos de Amélia logo atrás de si, mas não se importou e não olhou para trás. Doía olhar para Rosemore daquele jeito. Ela via as ruas, mas não as reconhecia, porque ali faltava vida. Mas talvez a praga não fosse o grande problema da cidade. Ela já tinha nascido antes. Ainda se lembrava de anos atrás, quando as pessoas pareciam viver sem tanta pressa. Nos últimos tempos, todos pareciam correr incessantemente atrás de algo que nem sabiam o que era. Aceleravam o ritmo a cada novo ano e se perdiam em si mesmos. Gostava de quando pilhas de informações rápidas demais não lotavam o cérebro dos habitantes. Gostava de quando podia ouvir o barulho dos pássaros. Não, Rosemore não estava um caos por causa dela. Rosemore já tinha começado a fazer seu próprio caos. Cat atravessou a pequena ponte de madeira que unia as pontas da cidade separadas pelo riacho. Ouviu Amélia logo atrás, se esforçando para ser discreta, e fingiu não percebê-la. Sabia que o povo andava precisando de distração e estava disposta a ser uma delas para a pobre garota que se mudou para a cidade em tempos de demônios. Assim que chegou à sua rua, entretanto, viu que não havia como fugir da realidade. Uma trilha de sangue se formava entre a entrada de sua casa e as árvores que ocupavam o outro lado da calçada, na calma Rua 8. Brilhante, fresco, como se recém tivesse sido derramado. Pegadas vermelhas pintavam o cenário, borrando o sangue com indiferença, em apenas mais um dia comum. Os passos atrás de Cat ficaram mais evidentes, e ouviu-se um tropeço quando Amélia esbarrou na garota. Mas o quê? Amélia soltou. Você me seguiu. Cat constatou, sem olhar para trás. Aquilo era apenas um detalhe perdido e sem importância agora. Isso vem da minha casa. Amélia não esperou a outra terminar de falar para se aproximar da cena bizarra, antes que Cat o fizesse. Ela atravessou até o outro lado da rua, onde a trilha de sangue ficava mais rala, como se algo ali tivesse sido arrastado. Ainda se via manchas adentrando a mata. Cat viu Amélia desaparecer por entre as árvores. Não conseguia dar um passo sequer, porque sabia que, se o fizesse, a verdade se confirmaria. Esperou para agir depois de escutar o grito apavorado da garota espiã, cortando os céus e fazendo os ratos deixarem os arbustos. O que tem aí? Cat sussurrou, se aproximando devagar da floresta. Não queria ouvir a resposta. Antes que Cat pudesse alcançá-la, Amélia surgiu dentre os arbustos, com os olhos arregalados e as mãos trêmulas. Não formulava uma frase sequer, ainda que a outra tentasse chacoalhá-la. Amélia! Amélia, o quê? A garota balançou a cabeça de um lado para o outro. Tentou balbuciar algo, mas não conseguiu. Me responde! Cat gritou. Não percebeu que seus tênis estavam se enchendo de sangue. Não olhe para lá.
Amélia murmurou, com um olhar vazio e distante. Não olhe, Cat. Cat assentiu, sem muita convicção. Guiou Amélia pelos ombros até a sua própria casa. Com as mãos trêmulas, abriu as portas, deixando antes as chaves caírem na poça de sangue que empapava o tapete de boas-vindas. O cenário por dentro era ainda mais assustador. Louças quebradas invadiam todos os cantos da sala. Nas paredes, listras de sangue se misturavam a cacos de vidro colados por substâncias pegajosas. Os sofás da casa estavam revirados. Havia sangue respingado no teto e um odor estranho emanava das frestas entre o piso de madeira. O que chamava mais atenção, entretanto, não era nenhum desses detalhes. Havia uma frase escrita com trigo no chão avermelhado. Não foi ela, dizia. Pai. Cat ouviu o som sair de sua boca, mas não conseguiria afirmar com 100% de certeza que ela era a autora dele. Se viu sair correndo, mas não sentiu suas pernas, muito menos a propulsão que seu corpo deu ao se encontrar com o do pai, jogado na floresta sem a cabeça. Amélia assistiu a outra correr, mas não teve forças para impedir. O choque era maior que a força física e ela apenas se permitiu sentar nos sofás destruídos da casa que não era sua. Cat abraçou o corpo ensanguentado do pai, sem se importar com os cortes que os cacos de vidro inseridos na pele dele provocavam na pele dela. Se permitiu chorar pela única referência de família que tinha, desde que sua mãe faleceu quando ela ainda era um recém-nascido. Papai, ela murmurou. Papai, fala comigo. Ela sacudiu o corpo sem cabeça do homem, sujando-se com todo o seu sangue. Não queria voltar para casa, não sem ele. O que ela faria? Não sabia ao certo quanto tempo havia se passado quando Amélia apareceu, um pouco mais recomposta. Vamos, Cat, ela pediu, estendendo uma mão à garota. Está escuro demais. É perigoso. Cat não se moveu. Que me leve, ela disse. Que ela me leve. Eu não me importo mais. Amélia se abaixou junto à outra. Eu me importo. Temos que saber o que está acontecendo. Cat se soltou com força de Amélia. Isso não vai trazê-lo de volta, ela murmurou. Escuta, Cat, Amélia insistiu. Isso não foi a praga. Estava escrito. A praga mata de outra maneira. Cala a boca! Cat exclamou. O que você quer comigo? Eu nem conheço você. Não vê que não me importo mais com isso? Pode me deixar chorar pelo meu pai? Amélia regalou os olhos. Ficou um silêncio por um longo instante, observando Cat se desfazer em choro e sob a metade incompleta do pai. Entretanto, não podia deixá-la ali, sozinha, à mercê de algo que ninguém conseguia identificar. Eu sinto muito, Cat. Pode me odiar, mas não vou deixar você aqui. E então, sem esperar pela permissão da garota de luto, ela arrastou até a casa novamente. Cat não tinha forças para se desvencilhar de Amélia, então deixou que a outra a empurrasse de volta. Amélia tentou cozinhar algo para as duas, mas ninguém conseguia comer com aquele monte de sangue, trigo e cacos. Nenhuma das duas tentou limpar a cena, apenas subiram para o andar de cima e fingiram dormir, mas era impossível fechar os olhos com a ameaça iminente. No dia seguinte, a notícia já havia se espalhado pela cidade. Jornais estampavam a frase que ecoava na cabeça de Cat insistentemente. Não foi ela, não foi ela, não foi ela. Então foi quem? Amélia perguntou em voz alta enquanto lia o jornal deixado em sua porta. As duas precisaram ir para a casa de Amélia logo pela manhã, para que a polícia pudesse interditar o local do assassinato e investigar melhor. Deve ser blefe da praga, Cat resmungou. Quem mais faria isso? Não sei, Amélia deu de ombros. Ele tinha inimigos? Não tinha motivos para isso, Cat afirmou, convicta.
Ei, Amélia. Talvez alguém que queira se vingar de outra coisa. Amélia murmurou, com os pensamentos distantes da garota à sua frente. Uma rua de concentração se formava em sua testa. Amélia, Cat chamou novamente, conseguindo um breve olhar atento. Obrigada por passar a noite comigo. Você é uma estranha legal. Um sorriso se abriu na boca da outra garota. Era uma das maiores frases proferidas por Cat desde a morte de seu pai, e elogios vindos de uma menina enlutada valiam ouro. Acho que depois de tudo podemos nos chamar de amigas, ela disse com uma piscada. Mas você ainda não me contou por que me seguiu. A expressão de Amélia esmoreceu no mesmo instante. Te vi outro dia na biblioteca. Era a única pessoa além de mim lá. Procurava por alguma pista que explicasse a praga e percebi que você também não acreditava que o isolamento a impedia. Estamos abandonados. Nem a polícia quer agir direito por medo de sair nas ruas. Mas você não, Cat. Você quer saber a verdade. Ela baixou a cabeça. A praga levou meu irmãozinho. Minha mãe, desde então, não se levanta da cama. Então é como se a tivesse levado também. Achei que juntas poderíamos descobrir o que está acontecendo em Rosemore, mas comecei do jeito errado. Quero dizer, eu queria dar uma volta na cidade, mas era para conhecer melhor o lugar onde ela pode estar escondida. Cat olhou para a garota, compadecida. Se arrependia de tê-la visto da maneira errada no princípio. Sinto muito, ela murmurou. Eu não sabia. Amélia assentiu, tentando não chorar pela 1000ª vez em poucas semanas. Você não tinha como saber. Mas não vamos desistir. Você promete? O que podemos fazer? Cat perguntou. O que podemos fazer, Amélia? Amélia não conseguia olhar para Cat. Ela precisava que a nova amiga concordasse. Precisava sentir que não estava sozinha. Precisava ouvir um sim. Ela disse, baixo, quase como um sussurro. Precisamos ficar de frente com ela. Cat mal teve tempo de abrir a boca para dizer que aquela ideia era estúpida. Uma batida na porta interrompeu o sonoro não que ela iria proferir. Amélia correu para abri-la, fugindo da resposta não ouvida. Um policial esperava no lado de fora, com uma expressão rígida. Você é a Catherine da Rua 8? Ele perguntou. Antes que Amélia respondesse, Cat se adiantou na frente dele. Sou eu. O policial pigarreou antes de proferir a notícia. Descobrimos o culpado. Descobrimos quem matou seu pai. Os momentos que se passaram depois do anúncio surgiram como um borrão. Uma mistura de choro, passos, gritos e pneus de uma viatura acima do limite de velocidade fizeram Cat conhecer a pior versão de si mesma. Pior do que descobrir que seu pai foi morto de uma maneira brutal, é saber que o melhor amigo dele foi o próprio responsável pelo ato. A decepção corroía Cat, misturada a tristeza e raiva por não estar na hora certa e no lugar certo. Amélia a apoiou enquanto a amiga era levada de volta à sua casa, agora limpa e vazia de vida. Jornais com a face do assassino estampada na capa preenchiam as entradas de todas as ruas da vizinhança. A notícia quase ganhou mais destaque que a praga, que ficou esquecida e conseguiu avançar mais e mais. Os dias que se seguiram foram lentos e iguais. Cat não saía de sua cama e Amélia tinha que lidar agora com 2 fantasmas moribundos. Não era o que ela esperava, mas nada podia ser feito enquanto uma das duas não reagisse. Apesar de forte, Amélia não tinha superpoderes. Ela não poderia cuidar das mulheres de sua vida enquanto caçava um terrível demônio que matava seres humanos sem deixar rastros ou sangue. Você não precisa fazer mais isso, disse Cat, num desses dias infinitos que se arrastavam. Amélia olhou para ela, sem entender. Do que tá falando? Isso.
A garota na cama apontou para o cesto de pães que Amélia segurava. Não precisa mais cuidar de mim. Amélia se sentou na ponta da cama. Apoiou uma mão na perna dela, com gentileza. Se eu não vier mais, você morre de fome. Eu não quero ser a responsável por matar uma garota. E se eu quiser isso? E se eu quiser morrer? Bom, nesse caso você será responsável pela minha morte. Amélia retrucou, virando a palma da mão na testa, em um gesto dramático ironizado. Vou morrer de saudade. O humor era uma válvula de escape para que Amélia não enlouquecesse. Às vezes, quando você finge algo por tantas vezes seguidas, aquilo vira realidade, ao menos por alguns segundos. Fingir ser forte e fazer piada da situação era o que a mantinha um pouco mais sã. Você é louca, Cat murmurou, com um pequeno sorriso. Um pequeno sorriso, às vezes, era mais do que suficiente. Obrigada. Amanhã você vai sair dessa cama fedorenta, Amélia declarou. Não quero ouvir reclamações. Esteja pronta pela manhã. Cat não discutiu. Não prometeria estar pronta, mas não queria discussões. Entretanto, o amanhã não chegaria para as duas. Assim que Cat se viu sozinha novamente, tentou fechar os olhos e dormir um pouco. Apesar de nunca conseguir levantar, não era uma tarefa fácil para ela dormir sem ter um grande pesadelo. Ela tentava não ver as notícias sobre a praga, mas era impossível. Elas corriam pelos jornais e pelas janelas entreabertas, fazendo com que ela ficasse por dentro dos piores detalhes. Famílias se dizimando, fome, cadáveres empilhados, mas nenhuma gota de sangue. Porém, havia Amélia. Ela fazia parecer todo o mal ficar um pouco menor, e foi pensando nisso que Cat conseguiu adormecer por alguns instantes, antes de sentir algo quente envolver seu braço direito. Ela acordou num salto, surpresa por ter conseguido tirar um cochilo de alguns minutos sem ser assomada por um terror noturno. Talvez o motivo de ter tido os últimos minutos de sono foi que agora ela deveria lidar com a personificação dos piores pesadelos. Boa noite, princesa! Escutou uma voz chamar. Não era uma voz amigável ou dócil. Era ríspida, grosseira, cortava os ouvidos ao ser proferida. Cat não precisou de muito para identificar. Apesar de nunca tê-la visto, soube imediatamente quem era. Olhos vermelhos e brilhantes, o corpo formado de fumaça acinzentada e um odor característico preencheram o quarto como uma névoa escura. Cat se encolheu, abraçando o cobertor surrado. Queria que Amélia estivesse junto, queria fazer isso ao seu lado, e não se importava se soasse como egoísmo querer manter a garota de frente com um demônio. Cansou de procurar um jeito de me destruir? Ela perguntou. Cat baixou os olhos. Não conseguia sustentar o olhar. Era como se a fumaça do demônio estivesse entrando por suas narinas. Havia uma energia poderosa demais sendo emanada, um imã atraindo-a mais para perto. Ela não conseguia respirar. Demorei a vir até você porque você me divertia. A criatura continuou. Ninguém nessa cidade foi capaz de encontrar um jeito de me capturar. Sabe por quê? A garota apenas balançou a cabeça. Porque eu sou feita de vocês. O demônio continuou. Sou feita de seres humanos. Por isso não conseguem me destruir. No fundo, pequena Cat, todos são iguais a mim. Ninguém sai matando pessoas aleatoriamente, Cat murmurou. O que você quer com isso? A criatura soltou uma risada que fez as paredes tremerem. Eu sou apenas um reflexo daquilo que vocês humanos estão se tornando, ela retrucou. A sociedade está doente. As pessoas que fingem se compadecer com os doentes, na verdade, são as que provocam a doença. O mundo criou o monstro e agora precisa lutar para aprender a curar aquilo que gerou. Sabe como me chamo? Cat negou com a cabeça. Meu nome é ansiedade.
Não sou um demônio igual aos outros. Minha praga vem de dentro de vocês e por isso é tão poderosa. Por favor, me mata logo, disse Cat. Seus olhos lacrimejavam com o mau odor. Ela podia sentir o demônio dentro de si mesma. Você está me sufocando. Ela sentiu o coração acelerar e o peito se encolher em um nó. Parecia estar embaixo d'água, se afogando em si mesma. A criatura a estrangulava com o olhar. Sua fumaça entrava pelos poros de Cat e invadia seus órgãos. Os pensamentos da garota estavam nebulosos. Ela se confundia com o próprio demônio. Apenas quero que você entenda, a ansiedade falou. Vocês não conseguem me encontrar porque eu moro dentro de vocês. Dentro de cada um. Isso é injusto, Cat discordou. Você não pode matar inocentes por conta de uma sociedade doente que não foram eles que criaram. A ansiedade balançou a cabeça. Eu apenas sou a consequência de tudo isso. Ela corrigiu. Sou um demônio criado pela humanidade. Estava muito difícil de respirar. Cat sentiu uma vontade imensa de chorar. Ela queria que aquilo acabasse logo, queria que a ansiedade vencesse e a levasse dali. Eu vou virar uma epidemia, a criatura continuou. A praga de que tanto falam vai se espalhar por todos os lugares, e esse tipo de doença não se resolve com isolamento. Você não consegue se isolar da própria mente, Cat. Vá embora, Cat murmurou com o restante de voz que tinha. O demônio estava praticamente inteiro dentro dela. O que se via no lado de fora eram pequenas nuvens de fumaça. Não posso ir, Cat, a ansiedade falou. Agora eu sou você. Cat sentiu seu cérebro ser invadido pela fumaça. Pensamentos desconexos que não eram dela se misturavam a uma tentativa de consciência. Imagens de paredes ensanguentadas e corpos cadavéricos se misturavam a palavras e nomes que ela não conhecia. Ela ouviu a voz de um garotinho chamar por Amélia, e ouviu dezenas de outras vozes que haviam sido caladas de forma abrupta. E então, ouviu a voz familiar que embalava suas canções de ninar favoritas. A voz que lhe dava feliz aniversário em todos os anos e fazia acreditar que um dia seria muito feliz. Papai! Cat gritou, mas sabia que a voz não saía de sua garganta. Saía de algum lugar sombrio de sua mente, que se misturava às outras naquela nuvem complexa. Cat! O pai gritou de volta. Cat, minha filha, fuja! Eu quero ficar com você, pai! Cat, ou a consciência dela, respondeu. A fumaça se tornou mais densa no cérebro da garota. Eu não sou seu pai, a voz do homem retornou. Agora faço parte desse monstro. Estou preso aqui, Cat. Fuja enquanto pode. Eu não entendo, Cat murmurou. Você foi morto pelo seu melhor amigo. Você não tem a praga. A voz do homem ficou mais grave de repente. Não, Cat. Eu morri por conta da praga. Ouviu-se um pigarro. Outras vozes se misturaram à do pai de Cat, numa confusão quase incompreensível. Fazia uns dias que a praga estava dentro de mim. Eu não aguentava mais, Cat. Não queria esperar que o demônio me corroesse e me levasse para algum lugar mais sombrio. Precisava dar um fim naquilo e deixar uma mensagem clara que livrasse o demônio do crime, para que ela não voltasse para te buscar. Infelizmente, meu bom amigo tinha um coração maior que o corpo e me ajudou no plano estúpido que o levou para a prisão. Ser bom só atrai desgraças, uma voz desconhecida gritou na confusão de pensamentos. Os corações bons são os mais sofridos. A fumaça agora preenchia cada neurônio de Cat. Ela não conseguia sair, se sentia atraída por aquela confusão de pensamentos. Queria lutar, queria gritar e se desvencilhar deles. Queria sair porque havia um inocente preso injustamente. Queria correr para Amélia e contar tudo a ela. Mas não podia.
Seus sentidos já estavam dominados. Ela sentia a vitalidade escorrendo pelos seus poros, sem que pudesse fazer nada. Você me abandonou, papai, Cat murmurou. Uma mensagem com trigo não iria afastar o demônio da nossa casa, porque o demônio mora dentro de nós. Aos poucos, a voz do pai foi evaporando com a mistura de cinzas dentro do cérebro de Cat. Ela sentia que seus pensamentos não eram mais seus. Ela era todos eles juntos e ao mesmo tempo ninguém. Ela estava se tornando a ansiedade. E assim, aos poucos, sua consciência foi sendo deixada do corpo. Nenhum grito foi ouvido, nenhuma gota de sangue foi derramada. Seu último pensamento consciente foi em Amélia, e em como ela deveria saber de tudo isso para encontrar a cura da praga. Mas talvez não exista cura para uma humanidade doente. Fim. Muito obrigada pela atenção e bye bye.